Bom dia. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Fé Pública. Nessa série de mensagens, nós estamos considerando aquilo que nós aprendemos com Paulo em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 em diante, que descreve exatamente aquilo que a gente acabou de cantar. Falando sobre Cristo Jesus como sendo aquele que cria todas as coisas, que redime todas as coisas, tudo para o grande propósito da glória, da graça de Deus. E baseado nesse verso, nós vamos conversar sobre aspectos que pertencem à nossa vida, especialmente a nossa vida fora da igreja, a nossa vida vivida fora da comunidade, nesse mundo. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar você a mais uma vez se colocar em pé e acompanhar comigo o verso de Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Nós vamos lê-lo juntos. Se você não consegue, porventura, ler o texto projetado, nós estamos lendo da NVI no seu aplicativo, com certeza você tem uma versão com você. Vamos ler juntos. O texto diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é o texto fundamental que nós estudamos na semana passada e que nós percebemos que descrevem que Cristo Jesus ele é soberano sobre tudo, desde a criação até a nova criação. E que tudo obedece à sua ordem na criação, que tudo obedece à sua ordem na nova criação e que nós devemos obediência integral a Ele. E nós entendemos que viver nesse mundo significa viver de um modo obediente. Mas existe uma frase nessa sentença, nesse verso, que diz que e Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Deus não reconciliou somente seres humanos. Deus reconciliou todas as coisas. O Criador de todas as coisas quer redimir todas as coisas. E Ele convidou cada um de nós como parte desse processo. Nós somos propagadores da mensagem da reconciliação, mas nós somos também propagadores de um modo de vida que testemunha que nós também fomos reconciliados com todas as coisas. E é por isso que hoje nós vamos fazer a seguinte pergunta, considerando o que o Francis Schaeffer fala sobre esse assunto. Considere essa expressão comigo rapidamente. Ele diz o seguinte: a arte e a ciência têm um lugar na vida cristã e elas não são periféricas. Para o cristão, observe essa palavra, para o cristão redimido pela obra de Cristo e que vive segundo as normas da Escritura, sobre a liderança do Espírito, o senhorio de Cristo deve incluir o interesse pela arte. O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não somente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus, porque uma obra de arte pode ser em si mesma uma doxologia, uma obra, uma arte, um momento de adoração. E considerando que Cristo Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, a pergunta que nós vamos fazer hoje, vamos tentar responder, considerando o princípio de Colossenses, qual é a relação entre o cristianismo e a arte? Existe qualquer relação entre a nossa vida diária e a nossa produção ou uso à obra de arte, ou a artes, de modo geral? É sobre isso que nós vamos convidar, e eu quero convidar você a se sentar enquanto nós oramos, para que o Senhor nos ajude a entender como que o senhorio de Cristo pode nos ajudar a pensar sobre a nossa relação com aquilo que acontece fora da igreja, em particular com a arte. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela nos instrui e ela nos orienta. Nós ouvimos, Senhor, na Tua palavra, que ela nos ensina
sobre o teu senhorio sobre todas as coisas e a redenção que o Senhor oferece para todas as coisas. E considerando isso, Senhor, nessa manhã, nós queremos pensar como é que nós podemos entender o teu senhorio, como nós podemos entender, Senhor, a nossa submissão ao teu senhorio e a nossa relação com esse mundo, em particular com as artes. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando o segundo avião atinge as Torres Gêmeas na cidade de Nova York, o mundo parou para observar o que acontecia ali. Naquele momento ninguém sabia o que estava acontecendo. Naquele momento ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. E naquele momento pessoas de diferentes lugares saíram para, de alguma forma, prestar assistência. Os bombeiros foram chamados, os policiais foram chamados, e várias pessoas foram convidadas como voluntários a servir naquele ambiente. E à medida que o tempo passava e progredia e menos se sabia explicar daquilo que acontecia ali, mais pessoas se juntavam para tentar servir e de alguma forma oferecer consolo para as pessoas. E naquele ambiente de profundo caos, a igreja monta os seus sistemas de cuidado para atender pessoas. Igrejas vão colocar perto do local onde tudo aquilo tinha acontecido, igrejas vão se mover para lá para atender pessoas em sofrimento, para acolher famílias em sofrimento. E naquele momento, ninguém sabia exatamente como proceder. As rádios pararam de funcionar, ninguém sabia o que escutar, quando de repente, alguém teve a brilhante ideia de cuidar do coração de todas as pessoas que estavam ali, colocando música clássica para tocar. Todas as rádios pararam suas transmissões e tocavam sem parar, música após música, obra após obra. Porque naqueles momentos eles entenderam que nada poderia consolar o coração das pessoas em sofrimento, senão uma arte que pudesse tocar o coração, quando as palavras eram incapazes de descrever o que estava ali. Sem palavras, somente música. Foi com essa ilustração que Mako, um artista plástico japonês, que se converte no meio da sua busca para entender o lugar da beleza no mundo. Mako, que é um japonês, um artista plástico que apresentou suas obras em diversos lugares do mundo e que entendeu que existe um paradigma da beleza que é feito através da arte, que somente o Evangelho e a pessoa de Deus podem explicar. É com esse exemplo que ele inicia a sua palestra intitulada O Poder da Arte, na universidade onde ele estava ensinando. Para ele, a arte era de tal forma profunda que a única coisa que poderia servir de estrutura para cuidar de pessoas em todos os lugares, independente de onde eles estivessem, fosse a arte, e a arte bem feita. Não a música popular, não os hits de sucesso, não as celebrações de alegria, mas a música que toca o profundo da alma do ser humano, em lugares onde palavras não chegam, em lugares onde o abraço não alcança, a arte pode chegar. E baseado nessa apresentação, Marco faz a seguinte pergunta: qual é o lugar, então, da arte na vida cristã? Será que existe espaço para algo tão poderoso quanto a arte na vida cristã? Ou será que cristianismo e a arte têm que viver de maneiras separadas, como se eles fizessem partes de mundos tão distintos que não possam se encontrar? E como artista plástico, que trabalhou depois de 400 anos para iluminar toda a Escritura com obras de arte que descrevessem os sentidos que estavam expressos no texto, Marco ele vai dizer o seguinte: o lugar da arte na vida cristã tem que ser um lugar central. Tem que ser um lugar central, porque ela tem o poder de fazer, através da mensagem do Evangelho e do entendimento de que toda beleza é um reflexo da glória de Deus, ela tem a capacidade de tocar o ser humano onde o Evangelho precisa tocar.
A perspectiva que ele tem é muito interessante, é que nós não podemos evitar a arte. A arte está em todos os lados. Nós temos arte por todos os lados. Se você entra nas suas mídias sociais, está cercado de arte. Se você assiste filmes, você está cercado de arte. Se você tem o Spotify, você está cercado de arte. A arte é inevitável. A questão é como é que nós vamos lidar com ela. A questão é como que essa arte pode fazer parte da nossa vida, ou como nós podemos interagir com ela. E para tentar responder a pergunta proposta, eu queria oferecer para vocês 5 afirmações. 5 afirmações do porquê é que a arte deveria estar ligada e fazer parte da nossa vida. E a primeira razão que eu gostaria de dar para vocês é porque Deus se importa com a arte. A primeira razão pela qual nós devemos considerar a arte importante para nós é que Deus se importa com a arte. Quando nós olhamos para as Escrituras, o início de tudo, nós vemos que Deus é Criador. O início de todas as coisas, nós vemos que Ele cria os céus e a terra. Nós vemos que o mundo e o universo é criado por Ele. Nós vemos que Ele decide criar um mundo que tem um profundo potencial de expandir, que tem um profundo potencial de ser cultivado. E Ele cria um mundo, não um mundo pronto, mas um mundo para ficar pronto com o homem. Deus, Ele é criador de todas as coisas e Ele faz todas as coisas de um modo profundamente criativo. Se você olha para a criação que Ele fez, se você observa o que Ele criou, se você para olhar uma flor, você sabe que ali existe uma profunda criatividade. Existem combinações de cores, existem combinações de formas, existem combinações de aromas. Nosso Deus, Ele é profundamente criativo. Ele cria do nada obras de arte por todos os lugares. E Ele estampa na sua criação quem Ele é, através da beleza que Ele cria, para se descrever como quem Ele é. Se nós prestarmos atenção no mundo e no universo, nós vamos encontrar belezas que atestam a glória de Deus, que atestam em profunda análise, em última análise, a glória do próprio Criador. Aliás, se você abrir as Escrituras e ler o que o texto nos ensina a respeito da obra de Deus, você vai perceber que o que Ele faz é profundamente criativo e organizado. O modo como a Escritura revela para nós a criação, ele descreve que isso acontece num período de 6 dias. E se você ler aquele texto, você vai perceber que no primeiro dia existe luz, no segundo dia tem céu, tem mar, no terceiro dia tem terra, tem plantas. Mas no quarto dia, aquilo que pertence à luz é criado. No quinto dia, aquilo que pertence ao céu e ao mar é criado. E no terceiro dia, aquilo que pertence à terra é criado. Profunda ordem. A criação atesta a mente de um Deus profundamente criativo. A Escritura diz que era sem forma e vazio, mas aquilo que é sem forma é moldado pelo Criador. E aquilo que era vazio é feito completo. E o modo como Deus cria atesta o seu caráter criativo. Ele é profundamente organizado, ele molda. Às vezes ele é descrito como aquele que trabalha como oleiro, como aquele que faz arte com as mãos, que molda da terra o ser humano, que molda da terra, ou como terra, o nosso coração. O nosso Deus é profundamente criativo e tudo o que Ele faz é para estabelecer um padrão de um propósito, de que através da beleza Ele fosse visto e Ele fosse contemplado. E Ele cria um mundo que pode ser desenvolvido em sua beleza, porque esse Deus que nós temos é um Deus também comunicativo. Quando Ele cria o ser humano, Ele cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, e cria seres humanos que são profundamente criativos, seres humanos que podem olhar para a natureza, podem pintar, podem escrever poemas sobre ela, podem fazer filmes sobre o que acontece, porque o ser humano é um ser criativo, e diante da beleza ele fica fascinado, diante da beleza seus olhos crescem, porque a beleza é uma via da comunicação da glória de Deus. E seres humanos criados à imagem de Deus são profundamente criativos. Eles também apreciam não somente o ver a beleza
mas o criar o belo. Seres humanos, eles são profundamente moldados para isso. Sendo imagem de Deus, eles representam e reproduzem isso. Criados para serem coparticipantes de Deus no estabelecimento da beleza nesse mundo, homem e mulher, toda a humanidade foi chamada para cultivar a terra, para fazer da terra ainda mais bonita, ainda melhor, aquele paraíso perfeito que Deus tinha criado. Ele coloca seres humanos ali para o torná-lo ainda mais belo, ainda mais bonito e cultivá-lo ali. Deus é um Deus que se interessa pela arte, porque Ele é um artista. Deus se interessa pela arte porque Ele é criativo. Deus se interessa pela arte porque Ele fez cada um de nós a sua imagem e semelhança. E dentro de nós existe um anseio pelo belo. Existe um anseio pelo bonito. Você já assistiu filmes que terminam bem? Você já chorou com histórias que te emocionaram? Porque o nosso coração anseia pelo final feliz. E geralmente o filme que tem final feliz terminam com imagens lindas, não é verdade? Por quê? Porque o nosso coração anseia por isso. Nosso Deus, que é o autor de toda a beleza e de tudo que é belo, deixou no nosso coração um desejo por tudo que é bom e por tudo que é belo. E nós comunicamos beleza quando nós fazemos arte. E nós vemos beleza comunicada quando nós vemos arte. Deus é um Deus que se interessa com a arte. Deus é um Deus que se importa com a arte. Por isso, nós precisamos nos importar também. Talvez você pergunta por que então que eu devo fazer parte? Por que a arte deve fazer parte da minha vida cristã? E continuando respondendo essa pergunta, eu diria para você que porque a Bíblia é uma obra de arte. Talvez você não tenha pensado assim na sua escritura até aqui, mas eu garanto para você, o texto que você tem na sua mão é uma obra de arte. Deus poderia ter escrito um livro com fórmulas matemáticas. Ele poderia ter dado todas as respostas da vida em equações físicas. Ele poderia ter dado leis gravitacionais, ele poderia ter se expressado através da física. Ele poderia ter se expressado através da ciência e da matemática. Mas o nosso Senhor resolveu se revelar através de histórias. Deus, ele é curiosamente criativo nesse sentido, porque ele decide contar a sua história quando ele conta a história das outras pessoas. Se você observar, grande parte do texto que nós temos nas nossas mãos são narrativas. Nós temos pessoas participando da narrativa, nós temos história, nós temos enredo, nós temos plot twist o tempo inteiro nesse texto. Nós vemos viradas de narrativa inesperadas. Deus poderia ter feito formulações filosóficas para falar de si, mas grande parte do que ele fez, ele o fez através de histórias. E ele poderia ter contado histórias de modo menos empolgante, mas ele coloca suas histórias no meio de acrósticos. A pessoa que escreve coloca as letras do seu alfabeto como pontos de marcação dos seus capítulos. Por quê? Porque Deus quer contar histórias, por mais terríveis que sejam, a modo de evocar a beleza que ele tem. Se você olhar para o seu texto, você vai perceber que existem estruturas de todo o texto, estruturas literárias para apresentar verdades a respeito de quem Deus é, quando ele conta a história das pessoas, e ele conta um monte de história de fracasso, e nós ficamos profundamente tocados com tudo o que nós lemos. Porque a Bíblia é uma obra de arte. Se você lê-la com atenção, você vai encontrar poesias de amor. Se você abrir sua Bíblia em Cantares e começar a observar como que a mulher fala para o seu marido, ela diz: beija-me com os beijos da tua boca. As tuas carícias são melhores. Aí você fala: irmã, calma, a gente está no culto. Opa, calma. Está um pouco a mais para o contexto aqui. Mas a história de amor que está sendo comunicada ali é belíssima. É uma história bela. É um marido e uma mulher que se encontram para casar, se desencontram no quarto e se reencontram no futuro. É belíssima a história de Cantares.
Deus poderia ter contado a história de um casamento de diversas maneiras, mas ele escolheu poesia. Ele escolheu poesias de amor, que tem dor, que tem sofrimento, que tem um marido que sai de casa e uma noiva que sai desesperada procurando o marido pelas ruas e clama por ele. Que história bonita de ser lida. É uma obra de arte. Cantares é poesia sobre amor. Mas se nós abrirmos os Salmos, nós temos várias poesias sobre dor. Pessoas que sofrem, pessoas que enfrentam os seus medos. Nós poderíamos ter essas informações escritas de diversas maneiras, mas não, o nosso Senhor quis poesias. Nosso Senhor quis comunicar a dor do coração, de um modo que encontrasse a dor do nosso coração, e nós lemos aquilo e nós somos consolados por isso. Porque a poesia tem um poder de nos encontrar no lugar onde dói, de um jeito que só a poesia sabe fazer. A arte serve para encontrar o nosso coração, e o Senhor usa a arte desse mundo para encontrar o nosso coração. Ele fala na nossa linguagem, através das nossas métricas, e Ele comunica quem Ele é por essa arte. Se você olhar para os Salmos, você vai encontrar música. Música. Curiosamente, nós ganhamos as músicas sem as partituras. E pela graça de Deus, a gente coloca as que a gente quiser. Ou não, às vezes também colocar o que a gente quiser também não é tão bom assim. Mas o fato é que o maior livro da Escritura são composições musicais que eram cantadas pela comunidade da fé. O maior livro que nós temos, com o maior número de capítulos, descreve o maior número de músicas, e nós encontramos músicas por todos os lados. As histórias têm músicas, as cartas têm músicas, até mesmo no futuro, quando a gente ouve sobre o Apocalipse, nós vemos as músicas que nós vamos cantar. E nós cantaremos ao Senhor, nós cantaremos que Ele é grande, que Ele está vivo, que Ele venceu. Nós vamos fazer isso. Pessoas de todos os povos, todas as raças, todas as línguas e todas as nações vão se juntar para cantar para Cristo Jesus. Porque música faz parte da Escritura. Música faz parte da Escritura. E se você conhecer a história da transmissão dessa Escritura, você ia saber que ela foi transmitida como um artefato artístico através dos séculos. A imagem que eu apresento para vocês aqui é a mais antiga representação artística que os cristãos fizeram quando compartilharam a história de Cristo Jesus. Esse pequeno sinal que você vê em vermelho, em amarelo ali, que tem um pequeno, parecem letras colocadas juntas com um traço em cima. Essa é a primeira representação artística da cruz de Cristo Jesus. Quando os escribas primitivos copiavam o livro de Lucas e outros evangelhos, mas esse aqui é de Lucas. Eles usavam todas as vezes que a palavra cruz aparecia. Eles escreviam, juntavam as letras e formavam o que nós chamamos de staurograma. A centralidade da cruz de Cristo era algo tão belo que a arte cristã nasce quando eles começam a comunicar a morte de Jesus através de símbolos. Staurograma, anos mais tarde, vai se tornar um amuleto na mão da igreja e vai ganhar novos significados. Mas no momento mais antigo da fé, era a expressão artística mais bonita do centro do Evangelho. Por que eles começaram com a cruz? Por que eles não começaram a fazer obras artísticas com cenas da criação? Por que eles não usaram outras ações divinas para isso? Curiosamente, eles resolveram escolher fazer coisas semelhantes todas as vezes que Jesus, Deus ou Espírito Santo apareciam no texto. Eles faziam pequenas junções que nós chamamos de nome na sacra, o nome santo, e ali eles marcavam a sua fé e tudo que era importante para eles. Mas não foram os milagres que foram capitalizados em obras artísticas. Não foram os ensinos de Jesus. Foi a beleza da sua cruz. Os cristãos entenderam desde cedo que aquele ato terrível de alguém morrer justo por injustos, de alguém morrer no lugar de pecadores, em uma morte que era profundamente terrível, tinha algo profundamente belo. Onde o Criador de todas as coisas vem até nós, morre no nosso lugar,
paga o preço do nosso pecado e transforma as nossas vidas. O centro do Evangelho, por mais que inclua a morte dolorida e sofrida do nosso Senhor, tem uma beleza transformadora que virou arte nas mãos dos comunicadores do Evangelho. Naqueles que copiavam o texto, virou arte. E se você continua estudando a transmissão, você vai perceber que a arte ela vai ganhando novas dimensões. Ela vai ficando cada vez mais bela nas páginas das Escrituras. Essa imagem que vocês veem é mais um daqueles ícones do período bizantino, onde os escribas derretiam ouro para pintar suas páginas. E essa parte mais amarela, alaranjada que você vê nessa imagem é o resultado de horas de labor, de dias de desenvolvimento, de séculos de preparação, para que o ouro pudesse ser estampado como pintura na página da Bíblia. A Escritura é uma obra de arte. A Escritura chegou até nós como uma obra de arte. Nem sempre nós vemos assim. Nem sempre nós enxergamos a beleza desse texto, porque nós olhamos para ele como um referencial de promessas, regras, leis e princípios. E quando nós olhamos para ela dessa maneira, nós não vemos o tamanho da sua beleza, mas por toda a história da transmissão, a beleza do texto salta aos olhos. E quando nós olhamos para essa história, somos relembrados da profunda beleza que esse texto tem. Esse texto é profundamente artístico e belo. Por isso que quando nós tentamos responder a pergunta por que nós deveríamos prestar atenção na arte, nós dizemos porque Deus se importa com a arte e porque a Bíblia é uma obra de arte. Por que nós deveríamos considerar a arte como parte da vida cristã? Talvez em um terceiro momento eu diria porque a Bíblia atesta a redenção da arte. A Escritura tem uma maneira muito interessante de descrever a sua própria visão. Ela descreve a sua visão de mundo. E ela clama para si mesmo o trabalho e o propósito de descrever como o mundo deve ser lido e como o mundo deve ser interpretado. E ele conta a história de todas as origens. Conta a história da origem do mundo, conta a história da origem dos seres humanos, mas ele conta também a origem da maior catástrofe de todas, que é quando os seres humanos decidem abandonar o próprio Deus e seguir o seu próprio caminho. E na origem dessa rebelião nós vemos pessoas vivendo de maneira egoísta, irmão, um matando o outro. Nós vemos a desgraça, dor e sofrimento aparecendo na história. E é muito interessante. Se você observar a origem da rebeldia, você vai perceber que ela começa com um homem chamado Caim. Caim foi um dos filhos de Adão e Eva. Caim é invejoso, mata o seu irmão Abel. Tendo sido alertado para não fazê-lo pelo próprio Senhor, ainda assim ele o mata, em um ato de vingança, talvez desnecessária. Mas é curioso que o Senhor olha para ele e diz o seguinte: a partir de agora, você vai habitar a terra de Nod. E a terra de Nod nada mais é do que você vai morar num lugar sozinho. O seu ambiente agora é viver em um lugar deserto, separado. Não existe lugar para você. E a primeira coisa que Caim faz, ele vai e inicia uma cidade. É a primeira coisa que ele faz. O primeiro ato de rebeldia de Caim, depois de ter matado o seu irmão, é de desobedecer o Senhor novamente. E ao invés de viver habitando numa terra deserta, ele cria uma cidade. E ali ele cria o seu nome, ali ele cria o seu clã, e ali o ambiente da rebeldia contra Deus nasce. Da perspectiva das Escrituras, a origem da cidade é uma origem de rebeldia e rebelião contra Deus, um lugar para ser usado para o mal, um lugar onde a presença de Deus não é bem-vinda. Um lugar que Deus disse vai ser meu. Ele chama um homem, desse homem um povo, e desse povo ele dá uma cidade, e ele diz: eu escolhi fazer o meu nome habitar na minha cidade, na cidade de Jerusalém. E quando ele manda o seu filho, ele manda o seu filho para a sua cidade, para morrer ali, como testemunho de quem ele é. E quando ele voltar, ele promete uma cidade, uma nova Jerusalém, um lugar para onde nós vamos viver, onde o mundo vai convergir
e a cura das nações vai acontecer. Porque mesmo aquela cidade criada em rebeldia e rebelião contra Deus, foi redimida e será redimida finalmente no futuro. Mas se você olha para a descendência de Caim, você vai descobrir algumas coisas interessantes. Jabal, um de seus descendentes, é o primeiro descrito como aquele que vinha cultivar rebanhos. E esse cultivo de rebanhos acontece onde? Na descendência de Caim, que é a descendência daqueles que não têm interesse nenhum pelo Senhor, eles não querem saber de Deus. Porque quando Caim mata Abel, inicia uma raiz de rebelião contra Deus que é vista na descendência de Caim. E quem que inicia a cultivar rebanhos? Um dos descendentes de Caim. Mas é curioso que o Senhor decide usar os rebanhos como evidência do seu sistema de sacrifícios. É curioso que ele pega um garoto que cuidava de rebanhos para o seu pai, e ele chama esse garoto de rei. E esse garoto, entendendo o seu lugar como pastor de ovelhas, ele olha para o seu Deus e diz: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o grande pastor, ele é o supremo pastor. E ainda que a origem dos cultivos e do rebanho tenham vindo da rebelião tardia dos seres humanos contra Deus, Deus redime até mesmo o cultivo de animais. Se você segue, você vai perceber que Jubal é outro descendente. E ali ele diz que ele é pai de todos aqueles que tocam flautas e todos os instrumentos. O que, da perspectiva das Escrituras, a origem dos instrumentos musicais e da música são com os filhos de Caim. Aqueles que estão fora da aliança, aqueles que vivem contra Deus, como um testemunho de rebeldia e rebelião contra Ele. Essa é a origem. Mas você lê os Salmos e você vê o salmista dizendo: todo ser que respira louve, tragam os adufes, tragam as harpas. Não interessa quem criou, era dele em primeiro lugar, vai ser dele no culto. Todos os instrumentos, símbolos sonoros, símbolos retumbantes nas antigas traduções. Todos os instrumentos são chamados para o culto, são chamados para adoração. Todos os instrumentos e a música são redimidos para o culto do povo de Deus, porque não importa que tenha nascido nos portais do inferno. Para o louvor, tudo é redimido. Para Deus, tudo é redimido. Não existe instrumento de Satanás, não existe música de Satanás. Em Cristo Jesus, todas essas coisas podem ser redimidas. Nunca me esqueço quando um missionário americano resolve iniciar uma plantação de igreja em Boa Vista, Roraima. E quando ele chega lá, ele percebe que tem duas coisas que são muito fortes naquela cidade. Uma delas é o bar. Ele vê que tem muito bar e muita gente desocupada lá dentro. E a segunda era a música que tocava do coração daquelas pessoas. Era a música do boi bumbá. Era o garantido e o caprichoso. E lá, assim que ele chega naquela cidade, ele percebe que uma maneira de comunicar com essas pessoas é plantar os dois pés no bar e pregar o evangelho ali. Ele que não bebia, ele que não tinha nenhum vínculo com a bebida, ele que é abstêmio por profissão, ia para o bar para ali falar de Jesus. E ele começou a pegar aquelas músicas, que talvez você possa dizer que tem até um certo gosto duvidoso, mas eles gostavam muito lá. E ele começa a colocar letras que falam sobre quem Deus é, sobre o que Cristo fez por eles. E uma igreja foi plantada desse modo na cidade de Boa Vista. Porque um missionário usou a música que tocava o coração das pessoas para falar sobre o Deus que toca o coração delas. E elas entenderam o evangelho. Tem música do inferno. Tem música feita para o inferno. Tem promiscuidade, devassidão na arte. Mas a arte pode ser redimida. Da mesma maneira que os instrumentos musicais de Jubal foram redimidos para o culto do Senhor. Da mesma maneira, o Senhor continua num processo de redimir a cultura e a arte e trazer tudo para o louvor da sua glória. Porque era dele, foi usurpado pelo mal, foi distorcido pelo mal, foi produzido para o mal, da maneira equivocada. Mas não é porque é ruim e aponta para aquilo que é mal,
que não pertence ao Senhor, na verdade é dele. São os cristãos que têm que redimir essa cultura. São os cristãos que têm que seguir o exemplo das pessoas que estão nas Escrituras, que viram a verdade sendo usada e poder ser apropriada. Mais um exemplo, Zilá, também da descendência de Caim, é ele que trabalha com todo tipo de trabalho de metais. O próprio Deus vai convidar artífices e vai fazer deles peritos em cuidar de metais para que eles possam eles mesmos construir o templo, construir o tabernáculo, fazer as atividades do tabernáculo funcionar. Ele vai convidar artistas para pintar e preencher tudo o que existe ali. Porque Deus redime todas essas coisas, era dele, foi mal apropriado, mas ele pode redimir todas as coisas. Quando nós vemos o testemunho das Escrituras, se você olhar para o livro de Provérbios e parar para ler, você vai perceber que existem alguns provérbios que não foram escritos pelos membros da aliança. Eles foram escritos por pessoas de fora, mas a sabedoria estava lá. E a sabedoria desses homens foi redimida para o entendimento e o ensino do povo. Se você voltar os seus olhos para o testemunho de Paulo em Atenas, você vai perceber que ele também encontra a verdade entre os filósofos dos seus dias, e ele redime o que ele tem, e a partir deles, Paulo prega o evangelho em Atenas. Porque a sabedoria que se encontra no mundo, em última análise, é do Senhor. É Ele que é a fonte última da sabedoria, é Ele que é a fonte última da verdade. E a verdade, onde quer que ela seja encontrada, ela pertence a Deus. E Paulo sabia disso. Ele usa e redime filósofos, poetas, e ele usa para a glória de Deus, para a comunicação do Evangelho. Por isso que quando nós olhamos para Colossenses capítulo 1, versículo 15, e nós vemos que ele é aquele que reconcilia consigo mesmo todas as coisas, nós devemos nos perguntar, existe alguma coisa que nós podemos fazer com relação a essa arte que nós vemos nesse mundo? Será que existe redenção de alguma forma para as coisas que nós encontramos no mundo? Nesse momento eu gostaria de contar uma história minha para vocês. Quando nós iniciamos o projeto da Fonte São Paulo, nós estávamos em um momento bem conturbado da vida. Na semana que eu vim pela primeira vez aqui, foi a mesma semana que eu saí pela primeira vez com a Gabriela. Nós estávamos nos conhecendo. Nós estávamos aprendendo a viver, ou entender como poder viver como uma família de uma nova formação. E vindo para São Paulo 2, 3 vezes por semana, não era incomum que o caminho de volta, sozinho para casa, de noite, fosse um tempo pesaroso, fosse um tempo muito difícil. E eu voltava para casa ouvindo música. E uma dessas músicas foi composta na década de 90 por uma banda chamada Rush, uma banda canadense, um power trio, tocando um tipo de rock que eu gosto bastante. E ouvindo essa música, eu ouvi a letra de uma dessas músicas que dizia o seguinte: e se toda a música parar? E se sobrar somente o som da chuva? E se toda a esperança, glória e todo o sacrifício tiver sido em vão? Mas e se sobrar o amor, ainda que a gente tenha perdido tudo? Eu vou pagar o preço e eu não vou contar os custos. Eu lembro de voltar ouvindo essa música e chorando, falando: Senhor, eu sei que esse homem escreveu essa mensagem falando sobre o sonho dele, mas eu escuto essa história ouvindo o plano que o Senhor tem para mim. Mesmo que tudo der errado, Senhor, se sobrar o amor que o Senhor tem por mim e o amor que o Senhor tem pelos outros, eu vou pagar o preço sem pensar. Eu ouvi essa música e eu entendi o clamor daquele autor. Que existem propósitos no coração do ser humano que transcendem os desafios e as dificuldades. E para mim, esse propósito é Cristo Jesus. E ser encontrado em Cristo Jesus. E para viver para Cristo Jesus, eu pago o preço, sem contar os custos. Quando nós ouvimos as músicas do mundo, nós ouvimos clamores de um Deus que se manifesta. Nós ouvimos histórias de pessoas que sofrem,
Nós ouvimos histórias de pessoas que apresentam suas visões de mundo, exceto, está certo, tem muita promiscuidade e porcaria. Se você der uma peneiradinha, você vai começar a ouvir os clamores. Coloque quase qualquer sertanejo para tocar. E você vai descobrir que entre traição, sofrimento, bebedeira, festa, tem alguém cujo coração busca um amor que ele não encontra em ninguém. Em ninguém. Ele quer que o seu amor seja o próximo amor e o seu próximo amor seja para sempre. Mas ele está sempre frustrado porque esse amor não dura. Esse amor que é baseado no sexo, esse amor que é baseado nos eventos, esse amor que é baseado nas alegrias, que não dura e que não tem condição de durar, e ele reclama, e ele chora, e ele reclama. Ali está a dor de um coração que procura um amor que não existe em ninguém senão no Senhor. E se nós prestarmos atenção a esses clamores, nós encontramos pontos de contato para falar de Cristo para outras pessoas. Esse amor que essa pessoa busca nessa música é um amor que Cristo oferece para você. A cultura redirecionou a arte para o agora, para o comum, para o simples, para o errado, para aquilo que é até pernicioso eventualmente. Mas se você prestar atenção, você consegue falar de Jesus, ou sobre o amor de Cristo Jesus. Por que a arte tem que fazer parte da vida cristã? Por quê? Eu diria que, em quarto lugar, ela deve ser parte, porque ela é uma excelente via de comunicação. Quando eu estava no seminário, no terceiro ano, eu trabalhei em uma igreja que fica aos arredores do Palavra da Vida, e eu, por isso, não precisava sair muito dali. Como seminaristas, eu ia para a casa das pessoas também, e um desses dias, eu fui convidado para jantar na casa do Carlos Oswaldo, o reitor do seminário. Carlos, mestre, hebraísta, professor de grego, linguista, exegeta, um baita cara. E naquele dia, eu fui convidado para estar naquela refeição junto com outro amigo chamado Cláudio. E o Cláudio é artista por excelência. Ele habita em algum lugar entre aqui e Nárnia, e ali ele está. Ele é artista, ele vê o mundo diferente, as coisas têm cores, os sons têm notas. Ele é uma pessoa diferente, ele faz poesia, ele canta as poesias que ele faz, ele é diferente. E jantando ali na mesa com o Carlos conta para o Cláudio o porquê que a música é tão importante para ele. Eles começam uma conversa muito interessante, eu só assistindo tudo de perto. Quando então Carlos nos convida para a sala da sua casa, vai atrás de uns álbuns escondidos ali atrás da sua estante e tira um LP. E se você não sabe o que é isso, pergunta para o seu pai quando você chegar em casa. Ele tira um LP do Sting cantando com The Police. E ele coloca para tocar e ele fala assim: essa é a música que eu gostaria que tocasse no céu. Eu falei assim: nossa, eu jamais ia imaginar o Carlos falar qualquer coisa desse tipo. Resolvi ficar quieto, em silêncio, para ouvir o que era. E ele falou assim: o Sting representa para mim a pessoa que consegue chegar mais perto do ponto de transcendência. Ele fala sobre as suas esperanças e sobre suas lutas, e ele espera alguém que o complete. Eu queria ter dito o evangelho para ele. Eu sei o que ele procura. A arte é uma excelente forma de comunicação. E as pessoas comunicam o que elas querem nas suas músicas. Deixa eu ler uma música para vocês. Graças a Deus eu não vou cantar, eu só vou ler para vocês. Mas o Jota Quest canta uma música com a seguinte letra. Presta atenção. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores. Que clamor que é esse? Se não a expectativa de alguém que precisa conhecer um Deus que salva, que oferece, de fato, melhoria para o mundo, que de fato nos ensina a ser melhor sobre o amor, que de fato nos ensina a ser melhor sobre a dor. Se não é Ele que nos ama até o ponto de nos fazer viver para sempre. O anseio do coração do ser humano
Ele é expresso na música. Ele é comunicado na música. Deixa eu ler outro para vocês. Essa aqui é um pouco mais antiga. Talvez alguns de vocês mais velhos vão lembrar. Mas o título da música em inglês é Quem Quer Viver para Sempre. Queen. Observe essa letra. Não existe espaço para nós. Não existe lugar para nós. E essa coisa a que constrói os nossos sonhos, ela escapa de nós. Quem quer viver para sempre? Quem quer viver para sempre? Não tem sorte para nós. Tudo já foi decidido por nós. O mundo é apenas a doce lembrança daquilo que sobrou para nós. Quem quer viver para sempre? Quem quer viver para sempre? Quem pode amar para sempre? Quem pode amar para sempre? Ele diz que quando o amor morre e o mundo escapa pelas mãos, então que ele descobre que não pode viver para sempre. O problema foi perfeitamente diagnosticado. O coração do homem separado de Deus é sofrimento e distanciamento. O coração do homem, ele não encontra nada além do desejo de viver para sempre sem saber onde encontrar. A arte comunica os anseios e as dores dos corações. E nós vemos isso nas músicas que nós ouvimos, nós vemos isso nas músicas que nós encontramos, nós vemos isso por todos os lados. E nós sabemos que ela comunica de uma maneira incrível, e é por isso que nós não podemos deixar a arte de lado. Nós precisamos aprender a comunicar a beleza e a verdade de Deus através da arte. Nós sabemos que Deus é a fonte de toda a verdade e de toda a beleza. Nós sabemos disso. Deus é o autor de todas essas coisas. Não existe beleza fora do ser de Deus. Ele é o ser supremamente belo. É dele que vem toda a beleza. Nós sabemos disso. A Escritura fala sobre isso. Ele é o Deus de toda a verdade. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Amém, o verdadeiro. Nós sabemos disso. E nós sabemos que a doutrina lhe expressa verdades de maneira proposicional. Nós sabemos disso. São proposições feitas. A doutrina faz isso de uma maneira muito bonita. E ela apresenta a verdade de Deus de uma maneira lógica. Mas a verdade, a beleza manifesta essa verdade através da observação. A beleza precisa ser contemplada. A beleza precisa ser observada. Mas o Deus que é fonte de toda essa beleza se revela ali também. Nós sabemos que a doutrina, ela vai ser absorvida pela reflexão. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 19, você vai ver uma das mais belas poesias sobre o nascer, sobre o movimento do sol de nascer e de se pôr. E você vai ver que o modo como ele descreve esse movimento é da perspectiva de alguém que acompanha pelo céu o sol e o vê como um grande herói. Mas à medida que ele nasce, à medida que ele aparece, ele diz, ele testemunha a glória de Deus. Os céus, eles manifestam a glória de Deus. Existe beleza no seu esplendor. E você lê sobre isso e você diz, essa é a doutrina da revelação especial, de que Deus revelação geral, de que Deus se revela para todos os seres humanos todos os dias. E é verdade. E que a natureza representa a revelação de quem Deus é, porque todos os atributos de Deus são conhecidos através da natureza. Você fala, é verdade. Mas você já se colocou diante do pôr do sol? Sabemos fazer a exegese do texto, mas você já fez a exegese do pôr do sol? Você já parou para olhar o sol se pondo? Poucos dias atrás nós estávamos celebrando o aniversário de um amigo e nós estávamos no alto de um prédio. E no alto desse prédio nós podíamos ver boa parte da cidade e nós podíamos ver o sol se pondo. Não teve uma pessoa que não foi lá fora tirar uma foto para registrar aquele momento. Por quê? Porque Deus manifesta a sua glória na beleza e nosso coração anseia por isso. Ele anseia por uma beleza que nos transcende. E nós podemos contemplar
a mesma natureza bela que o salmista contemplou quando ele escreveu o seu poema e nos ensinou a sua doutrina. A beleza está disponível, representando todos os dias quem esse Deus é e o que ele faz. Talvez você já tenha aberto a sua Escritura e entendido que a doutrina ela é processada de modo intelectual. Se você estuda a Escritura, você aprende informações sobre Deus e você registra. E à medida que você registra novas informações sobre Deus, você começa a categorizar. E tudo isso nos ajuda a entender quem Ele é. E nós temos verdades que precisam ser processadas e nós pensamos, avaliamos, organizamos e fazemos. E teve uma época da minha vida que eu adorava fazer isso e fazia em particular com a doutrina de Cristo. Eu queria entender melhor o conceito de Jesus Cristo como divino. E eu olhava para as suas afirmações, para os seus ensinos, para aquilo que os profetas falavam, para aquilo que os apóstolos falavam, e eu queria entender como é que a Escritura afirma que Cristo é Deus feito homem entre nós. São doutrinas incríveis. É um modo de lidar com a revelação de Deus e de processar o que Ele fala, que marca a mente. Mas a beleza, ela é processada de um modo diferente, ela é processada de modo emocional. A beleza, ela toca em lugares para nós que às vezes a doutrina e a fórmula seca da teologia, ela não consegue alcançar. Parece que na nossa mente as coisas fazem sentido, mas o nosso coração é invadido, ele não queima quando você fala unidade, união hipostática, oba, doxologia. Nós não somos movidos por isso. Essa é uma foto de uma capela que fica em uma montanha, no meio da cidade de Atenas, na Grécia. O monte chama Monte Licabetos, e ali naquele monte existe uma pequena capela, onde você pode, dali de cima, olhar para a cidade de Atenas, e dependendo do lugar onde você está, ver o nascer e o pôr do sol. E eu lembro quando eu estive lá em Atenas, eu fui visitar. Esse é um dos lugares que eu mais gostei de ter visitado. Eu subi essa montanha e fui até lá em cima para ver o que eu podia enxergar da cidade. Mas atrás de mim ficava uma pequena capela e não tinha ninguém lá dentro. Eu resolvi parar para entrar lá dentro. E todas as paredes, de alto a baixo, tinham cenas pintadas sobre histórias de Cristo Jesus. Todos os lados. Para onde você olhasse, existiam histórias de Cristo. Seus ensinos, seus milagres, na parte central do meio, uma pintura a respeito dele, até que você percebe, as cenas vão começando a ficar cada vez mais pesadas, o nosso Senhor é traído, ele é preso, ele morre, ele ressuscita. E lá no fundo, uma imagem que tem o título Jesus o Pantocrátor, o Todo-Poderoso, ressurreto, de frente para você. Eu já estudei as Escrituras muitas vezes. Eu já li sobre a divindade de Cristo muitas vezes, já ensinei muitas vezes. Mas naquele dia, aquela arte tocou o meu coração de uma forma que nenhum dos livros que eu tinha lido podia tocar. Ali, eu processei de maneira emocional o meu Senhor. Ali, mesmo que eu não tenha visto nada novo, tudo foi diferente para mim ali. A arte bizantina, a arte grega, uma arte antiga, ela não é tão tecnológica como a nossa. São pinturas em 2D, são traços, são pinturas de cores simples. Mas o Senhor é sempre pintado em cores que, pantocrátor, para cores que vão para o dourado, para refletir a sua divindade, como Senhor sobre todas as coisas. A beleza tem o poder de comunicar a verdade de Deus de uma maneira que impacta o nosso coração. Doutrina pode ser transmitida pelo ensino, e eu faço isso sempre. Esse parece mais o meu lugar do que qualquer outra coisa. Eu entendo que essa é a minha função de ensinar, e eu vou ensinar as Escrituras e transmitir isso através do seu ensino, mas a beleza ela vai ser transmitida pela arte. São os artistas que fazem a beleza ser enaltecida. São eles que colocam poemas, músicas, são eles que transformam em imagens, são eles que transformam em galerias digitais de imagens, histórias e verdades a respeito de Deus. Se você entrar no seu Instagram hoje, você vai perceber que
várias pessoas estão usando do seu design, da sua capacidade artística, para comunicar verdades sobre Deus, porque é um excelente veículo de comunicação da verdade do Evangelho. Nós não podemos deixar para trás, nós não podemos parar. E por fim nós perguntamos, por que a arte tem que fazer parte da nossa vida? Bom, porque tudo que é importante para nós tem arte. Quando alguém nasce, você faz uma festa, e nessa festa tem arte. Quando alguém faz aniversário, você chama as pessoas para celebrar, e nessa festa tem música. Nessa festa tem coisas penduradas, tem decoração, tem arte por todos os lados. Quando alguém falece, nós celebramos a memória com música, com poemas. Porque tudo que é importante para nós, nós adornamos com arte. Tudo que é importante para nós. Seu casamento foi adornado com arte por todos os lados. Os teus momentos de celebração e de dor e de sofrimento foram adornados pela arte. Por que a arte tem que fazer parte da nossa vida? Porque ela é uma excelente via da adoração. Quando nós cantamos como comunidade, nós celebramos o nosso Senhor com arte. E é curioso que tem várias das músicas que nós cantamos que eventualmente são somente reproduções daquilo que a própria Escritura já disse, ou verdades que nós conhecemos de outros lugares. Mas quando nós lembramos essas verdades, nós lembramos através da música, porque a música toca o nosso coração e nós memorizamos isso. A arte faz parte da celebração comunitária desde os tempos mais antigos. Poesia e música sempre fizeram parte da celebração e da adoração do povo de Deus. Historicamente, os cristãos sempre fizeram poesia e arte andar de mãos dadas, e elas sempre invadiram o culto, porque tudo o que é importante para nós, nós adornamos com arte. É por isso que nós cantamos de maneira comunitária, é por isso que nós celebramos as verdades e a beleza do nosso Senhor com música, é por isso que nós nos esforçamos para cantar bem, para tocar bem, para fazer bem. Por quê? Porque a arte tem o poder de fazer todos nós adoradores. É verdade que a adoração não está somente aqui. É verdade que a adoração não está restrita a esse momento, mas esse é o único momento que, de maneira comunitária e artística, nós celebramos o nosso Senhor. A arte está por todos os lados. Francis Schaeffer estava correto quando ele disse: a arte tem um lugar na vida cristã e não é periférico. Para o cristão redimido pela obra de Cristo e que vive segundo as normas da Escritura e sob a liderança do Espírito, o senhorio de Cristo deve incluir o interesse pela arte. O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda, mas como algo belo para a glória de Deus. É verdade, uma obra de arte pode ser uma doxologia. Nós podemos transformar a arte em adoração, e nós fazemos isso todo domingo. Todo domingo. Então você me pergunta por que a arte deve fazer parte da vida cristã? Os 5 princípios que eu daria para você são: primeiro, Deus se importa com a arte. Em segundo, a Escritura é uma obra de arte. Em terceiro, que a Escritura ensina a redenção da arte. 4, porque é um excelente veículo de comunicação da verdade. E 5, porque é uma excelente via da adoração. A arte não é um apêndice. Somos embebidos por arte por todos os lugares. Mas nós podemos usar a arte para comunicar o Evangelho. E nós podemos usar a arte para celebrar o nosso Deus. Nós não precisamos nos afastar. Nós precisamos usar os critérios das Escrituras para avaliar aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto. Mas se a gente prestar atenção, o coração das pessoas está sendo testemunhado na arte que eles fazem. E nós podemos usar isso como um ponto de contato para falar sobre Cristo Jesus. Se nós quisermos viver uma fé pública, nós precisamos entender como comunicar a verdade divina com essas pessoas. A arte é um excelente ponto de partida. Fiquem atentos. As pessoas manifestam o seu coração através das músicas que escolhem cantar. E nós podemos escolher apresentar a Cristo Jesus através das dores que eles expressam, nas músicas que cantam, nas poesias que leem, nos filmes que assistem. Nós só precisamos prestar mais atenção. Vamos orar?